Samuel nasceu em uma família que valorizava apenas o brilho da aparência e o peso do dinheiro. Desde criança, foi tratado como o elo fraco, o filho que não atendia às expectativas de grandeza. Enquanto os irmãos eram elogiados por cada conquista acadêmica ou pelas alianças estratégicas firmadas nos negócios da família, Samuel era lembrado pelos seus erros, pelas suas falhas e pelas escolhas que, segundo todos, jamais o levariam a lugar algum. Sua mãe, uma mulher orgulhosa e fria, não poupava palavras duras em público. O pai, dono de uma postura rígida, tratava-o como se fosse um peso morto. Os tios zombavam e os primos seguiam o mesmo caminho. O resultado era inevitável. Samuel cresceu sentindo-se invisível e, ao mesmo tempo, carregando o estigma de ser o renegado. Essa marca tornou-se ainda mais cruel na adolescência, quando os irmãos começaram a ostentar conquistas sociais, viagens, prêmios e noivados com pessoas influentes. Samuel, por outro lado, queria coisas simples. Estudava em silêncio, escrevia sonhos em cadernos que escondia debaixo da cama e buscava empregos comuns para não pesar nas finanças da casa. Mas ao invés de reconhecimento, recebia humilhações. "Você é a vergonha desta família", repetia a mãe. "Nunca herdará nada, nunca construirá nada, é um desperdício de sobrenome." Essas palavras, ditas diante de visitas, queimavam como feridas abertas. O pai, em vez de defender o filho, reforçava o coro de desprezo. Quando completou 22 anos, Samuel foi convidado para o aniversário de 60 anos do pai. No fundo, sabia que aquele convite era apenas uma formalidade, talvez até uma armadilha para mais uma exposição pública. Ainda assim, decidiu comparecer, movido por uma esperança ingênua de que pudesse finalmente ser visto como parte daquela família. O salão estava repleto de convidados, mesas fartas, música elegante e parentes vestidos como se fossem realeza. Assim que entrou, Samuel percebeu os olhares atravessados, as risadinhas abafadas e os cochichos venenosos. Sentiu-se deslocado, mas tentou manter a dignidade. Durante o jantar, porém, um dos tios, já embriagado, ergueu a taça e disparou a frase que mudaria para sempre a vida de Samuel. "Aqui brindamos aos verdadeiros sucessores desta família, porque alguns de nós nasceram apenas para envergonhar o sangue que carregam." O salão explodiu em gargalhadas. O pai riu, a mãe não escondeu o desprezo e os irmãos, como chacais, se divertiram à custa dele. Samuel respirou fundo, segurou as lágrimas e se levantou em silêncio. Ninguém tentou impedi-lo. Ao contrário, alguns até aplaudiram sua saída como se fosse um espetáculo. Naquela noite fria, caminhando sozinho pela rua, ele fez uma promessa. Voltaria um dia. Não como o filho renegado, não como o alvo de piadas. Voltaria como alguém diante de quem todos se curvariam. Os anos seguintes foram uma luta sem testemunhas. Samuel cortou laços com a família, mudou-se para outra cidade e passou a trabalhar nos empregos mais humildes. Dormia pouco, comia mal, mas guardava cada centavo. Em paralelo, devorava livros de administração, economia e tecnologia, estudava em bibliotecas públicas, assistia a palestras gratuitas, buscava conselhos com empresários dispostos a compartilhar conhecimento. O caminho era árduo, mas sua determinação era inquebrantável. Caiu inúmeras vezes, mas sempre se levantou. Houve dias em que não tinha sequer onde dormir, mas a chama da promessa feita naquela noite o mantinha de pé. Aos poucos, começou a se destacar. Investiu em pequenos negócios, arriscou em startups, fez contatos discretos. Onde os outros viam obstáculos, ele enxergava oportunidades. A cada fracasso aprendia. A cada vitória, acumulava experiência e confiança. Enquanto os irmãos desperdiçavam fortunas herdadas em festas, viagens e negócios mal administrados, Samuel construía uma base sólida. Ele não ostentava, não aparecia em colunas sociais,
não exibia conquistas, preferia o anonimato. Seu objetivo não era reconhecimento imediato, mas preparar-se para o dia da volta. Aos 35 anos, Samuel já era dono de um império silencioso. Empresas em diferentes países, investimentos diversificados, propriedades registradas em nome de holdings que ninguém relacionava ao seu nome. Ele era, de fato, mais rico do que toda a sua família reunida, mas ninguém sabia. E foi nesse ponto que o destino se encarregou de abrir o caminho da vingança. A família, outrora orgulhosa e arrogante, estava à beira da falência. Negócios mal conduzidos, dívidas impagáveis e brigas internas haviam corroído as bases daquilo que parecia inabalável. O patriarca adoeceu e uma reunião de emergência foi convocada na mansão da família. Todos os herdeiros, tios, primos e aliados se reuniram em busca de uma solução para salvar o que restava. Foi nesse cenário de desespero que Samuel reapareceu. Quando entrou no salão, o silêncio foi absoluto. Alguns franziram o senho, outros riram em desdém, como se ainda fosse aquele jovem perdido. Mas havia algo diferente nele, a postura firme, o olhar seguro, a presença que parecia dominar todo o espaço. "Você não é bem-vindo aqui", disse o irmão mais velho. Samuel apenas sorriu e caminhou até a mesa principal. De uma pasta de couro, tirou documentos e os lançou sobre a mesa. Eram contratos, escrituras, comprovantes de aquisição. Ali estava a prova. Ele era o verdadeiro dono das dívidas da família, o credor que podia decidir o futuro de todos. Havia comprado discretamente as propriedades, controlava os negócios falidos e, na prática, era o único que podia salvá-los ou destruí-los. O choque foi devastador. O pai abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar. A mãe, outrora altiva, sentiu o rosto queimar em vergonha. Os irmãos, que sempre riram dele, estavam pálidos e em silêncio. Os tios, antes risonhos, calaram-se como crianças repreendidas. Samuel respirou fundo e disse com firmeza: "Vocês me chamaram de vergonha, me renegaram. Mas foi isso que me deu forças para ser quem sou hoje. Agora são vocês que dependem de mim." Aquelas palavras ecoaram como um veredito. Alguns choraram, outros tentaram se justificar, mas já era tarde. O ciclo estava completo. O filho renegado havia voltado, e agora era a família inteira que estava de joelhos diante dele. Samuel não sorriu, não comemorou. Apenas saiu em silêncio, deixando para trás um rastro de espanto e arrependimento. O silêncio daquela sala era o som mais doce que já ouvira em toda a vida. E assim, cumpriu a promessa feita tantos anos antes. Transformou a rejeição em poder, a humilhação em triunfo. A família que o rejeitou jamais esqueceria o dia em que o renegado voltou para casa. E fez todos se curvarem diante dele.